Livro do Gênesis, capítulo de número 21. Eu quero ler com os irmãos do versículo de número 8 até o versículo de número 21. Gênesis 21, do 8 até o 21. Amém? Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e pô-lo nas costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Pai, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. E a minha oração é que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja glorificado através desta mensagem. A nossa oração de sempre, Deus, é que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. Não por conhecimento humano, não por teologia humana, mas que sobretudo a unção do teu Espírito Santo possa arder, possa queimar no nosso coração aqui nessa noite, para que nós possamos ser renovados, transformados, vivificados na tua presença. Que a tua palavra, Pai, cumpra em nós os objetivos, os propósitos que ela precisa cumprir. Que ela possa, Senhor, nos preparar para a nossa caminhada até que o Senhor venha. É a tua palavra que nos aperfeiçoa. Não é filosofia humana, não são ideologias criadas por homens. É a tua palavra, a única capaz de nos forjar e nos colocar de acordo com o teu caráter. Nessa noite, Senhor, nós vamos falar da tua soberania, e que essa soberania, Deus, possa reinar sobre as nossas vidas aqui nessa noite, quinta-feira, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Nós temos aqui uma bela história. Eu gosto muito dessa história. E, inclusive, uma parte da pregação que eu retirei aqui dessa história está baseada em um livro escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Um livro que você encontra fácil para comprar, muito barato. A última vez que eu vi esse livro para vender, eu vi ele a R$19,90. Chama Quando as Coisas Vão de Mal a Pior. Eu não conhecia esse livro até uns 10 anos atrás. Até que o irmão Marcos da IEDA me presenteou com esse livro. Falou assim: olha, pastor, vou te dar o senhor já leu? Eu falei: não, vou te dar um livro, mudou minha vida, vai mudar a sua. E mudou mesmo, assim. Eu gosto muito do pastor Jeremias Pereira, ouço muitas pregações dele, né? Já fui muito na 8ª Presbiteriana para ouvi-lo, já li muitos livros e não conhecia, né? E é um dos livros mais vendidos dele, eu não conhecia.
E aí tive o prazer de ganhar esse livro, emprestei para alguém da igreja que não me devolveu, então não me peça emprestado, né? O pastor me empresta, não, nem sei por onde anda, né? Como é que é a frase, Silvio, do livro que não volta para o dono? O que guarda segredo. Isso, duas coisas que não voltam, né? O segredo e o livro, né? Então eu emprestei para alguém da igreja, na época, inclusive, o Marcos comprou uns 5 livros desses, deu para os irmãos da igreja, né? Deu a alguns irmãos da igreja, me deu um, e ainda emprestei a alguém que não voltou. Mas está na bênção. Eu li o livro umas 3 vezes quando ele me deu, tirei essa mensagem desse livro naquela época, e conta para mim uma das mais belas histórias da Bíblia, que é a história de Agar, né? A história de Agar, ela tem um porquê, ela tem um propósito, né? Era necessário que Israel tivesse oposição até os dias atuais, e essa oposição virá através de Agar, né? Os ismaelitas, que hoje nós conhecemos como os palestinos aí, né? A maioria dos muçulmanos são descendentes de Ismael. Eu digo a maioria porque nem todos, né? Se você pegar aí o grupo de muçulmanos, eles são divididos em 5 famílias, e essas 5 famílias brigam entre si. Eles só se unem em um propósito: guerrear contra Israel. A não ser a guerra contra Israel, que eles juntam e mandam dinheiro para financiar a guerra contra Israel, eles brigam entre si, eles guerreiam entre si desde sempre. Então são 5 famílias, entre essas famílias a maioria é da descendência de Ismael, que gera essa oposição aí aos judeus, e essa história começa em Gênesis, capítulo de número 21. Para mim essa história é muito linda, eu não sei se a gente tem espaço aqui hoje para falar de toda ela, mas eu não posso deixar ela passar despercebida, porque é o seguinte, Ismael é uma tentativa de ajuda a Deus, e todas as vezes que nós tentamos ajudar Deus, isso vai gerar uma confusão. Não queira ajudar Deus, o nosso tema aqui hoje é soberania. Então deixe Deus ser soberano e cuidar de tudo na sua vida. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Todas as vezes que alguém quis dar uma mãozinha para Deus, isso não acabou muito bem. Em uma das situações, semana passada eu até citei aqui com a mesma fala, a situação é de Jacó, né? Mas hoje uma das situações é essa com Abraão. A Sara e o Abraão recebem uma promessa, quando eles têm aí aproximadamente 70 e 60 anos de idade, de que ela daria à luz a um filho. E ela, com 60 anos de idade, riu no momento da promessa, porque ela já tinha passado pela menopausa. Então, ela não tinha mais possibilidade alguma de gerar filhos, por isso que naquele momento ela sorri. Com o passar do tempo, como a promessa não aconteceu, a Sara vai tomar a decisão de dar uma ajudinha para Deus, né? Quando ela tem aproximadamente 90 menos 12, 88 anos. Ou seja, se passam 28 anos de uma promessa que não se cumpre, e a Sara cansou de aguardar essa promessa. Meu irmão, entre tantas coisas que nós vamos aprender ao longo desse texto, eu quero deixar para você alguns aprendizados que nós extraímos de dentro dessa história. Não canse de esperar a promessa de Deus, porque o nosso tema aqui hoje é soberania. E a soberania vai me ensinar que Deus está sempre no controle. Então, não desista das promessas que Deus tem para você. Aliás, eu sou da opinião de que crente precisa ter promessa. Amém? Você prestou atenção no hino que nós cantamos aqui, do Nani Azevedo? Gosto muito dessa canção. E essa canção traz uma frase que não é bíblica, não está na Bíblia, mas não deixa de ser uma verdade espiritual sobre a vida de um cristão. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir as suas promessas sobre a minha vida. É o refrão dessa canção. Isso significa que enquanto você tiver promessa, você não vai morrer. A sua história não vai acabar, né? Nós sabemos que para o crente a morte é uma oportunidade de encontrar com o Senhor, mas mesmo assim, para nós, isso não significa que nós temos que desejar a morte, né? Em contrapartida, para que nada de mal venha nos acontecer, nós vamos precisar então ter
promessas para se cumprirem sobre as nossas vidas, né? Existem situações que eu até brinco com isso. Às vezes a gente dirigindo assim, no serviço mesmo com alguém, acontece uma situação assim que, ai, cuidado. Aí eu falo com o mecânico assim, aqui, esquenta não, tem promessa para cumprir aqui ainda, não vai ser agora que eu vou morrer, né? Não tem promessa ainda, não vai ser agora não, pode ficar firme aí. Então nós precisamos ter promessas, e além de ter promessas, nós precisamos esperar essas promessas acontecerem, né? Existem promessas que nós vamos alcançar com 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. E até lá nós temos que aguardar em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. A Sara não esperou o suficiente. Passaram-se 28 anos e ela pensou, eu já era velha aos 60, estou mais velha ainda aos 88. Eu preciso bolar uma forma, pensar numa ideia mirabolante, para que a promessa de Deus se cumpra sobre a vida de Abraão. Para mim tem uma virtude em Sara nesse pensamento. É uma mulher que está preocupada com a promessa sobre a vida do marido. As decisões que ela vai tomar daqui para frente, talvez sejam questionáveis, mas a intenção no coração dessa mulher é boa, porque ela se preocupa no Deus que vai cumprir as promessas sobre a vida do seu marido. E Sara vai chegar numa conclusão que não é pecado. O que Sara vai fazer daqui para frente, irmãos, não é um pecado. Ela não foi condenada por isso. Dentro dos meios civis, legais daquela época, ela vai tomar decisões que não têm absolutamente nada de errado. Nós sabemos que no período de Abraão, ainda não havia a lei de Moisés. A lei de Moisés ela vai vir bem tempos depois, né? Abraão, Isaac, Jacó, José vai para o Egito. Na hora que sai do Egito, 430 anos, nós estamos a cerca de 500 anos antes da lei. Talvez você pense assim, pastor, o que regia a família de Abraão, o povo de Deus, que ainda é em pequeno número, antes da lei de Moisés, sobre qual lei que eles caminhavam? Eles caminhavam debaixo de outras leis pré-estabelecidas para aquela época. Havia um código de leis chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi dizia o seguinte, que um homem podia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. Isso estava na lei. Essa lei também, ela defendia a venda da primogenitura. Jacó não faz nada ilegal. O Código de Hammurabi defendia essas questões. E a lei de Hammurabi dizia também que o homem podia tomar como esposa a serva da sua esposa e ter filhos com ela. E diante da lei, aquele filho se tornaria legítimo. Inclusive, o Código de Hammurabi e o Código de Nuzi, são dois regimentos de lei que haviam naquela época, eles são tão importantes que a lei de Moisés, ela vai pegar princípios de Hammurabi e de Nuzi e vai trazer para dentro da lei do Senhor. Questões éticas e civis para que o povo fosse governamentado pela lei de Deus, que eram baseadas nessas leis, certo? Então, ou seja, o povo não estava ao léu, haviam princípios pré-estabelecidos. Qual que é a conclusão que a Sara chega? Eu vou pegar a minha serva, vou fazer a minha serva deitar com Abraão, ela vai dar à luz, ele vai ter o filho e a promessa de Deus vai ter se cumprido. Ela chega a essa brilhante ideia. Até aqui nós estamos olhando apenas para Sara e Abraão. Eu queria convidar você a olhar agora para Agar, a serva egípcia. Estudiosos afirmam que Agar tinha aproximadamente 16 anos de idade quando esse episódio aqui vai acontecer. Agar foi uma menina comprada no Egito para ser serva de Sara. Vamos olhar para Agar, certo? Então imagine Sara, 88 anos de idade, a menina tem 16. Ela foi comprada quando a senhora de idade tinha 72 anos. Quando Sara foi comprada no Egito para servir, quando Agar, foi comprada no Egito para servir a Sara, qual que é a proposta de trabalho escravo que aquela menina de 16 anos recebeu para aquele momento?
Nós temos aqui uma velha senhora, idosa, que precisa de cuidados. Ela não consegue lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido, cuidar das coisas de casa. Então agora ela está precisando de uma escrava. Se isso fosse uma oferta de emprego, teria sido oferecido dessa forma. Ela está sendo contratada para ser uma cuidadora de um casal idoso. Só que hoje um cuidador de idoso, diga-se por sinal, é uma excelente profissão. Eu conheço cuidadores de idosos com salários de 5, 6 mil reais. Faça enfermagem, entre na área que o negócio aí, o campo está fértil, né? E aí hoje, infelizmente, os filhos estão partindo para essa área aí. A Agar recebeu uma proposta para cuidadora de idosos. Ela não está indo para uma colônia de férias. Ela não está indo ser uma dondoquinha dentro do lar. Ela está indo ser uma escrava. Fazer serviço doméstico. Ela está sendo retirada da sua família, da sua casa. Ela não queria, porque ela está indo ser escrava. Ela está sendo obrigada. Eu diria para você que é o pior momento enfrentado por essa menina na sua vida. Não há crise maior do que essa. Exagerando talvez aqui com os meus botões, eu imagino essa menina estar sendo tirada à força do seio de sua família, sendo arrancada à força de seus pais, talvez os seus pais chorando pela janela da casa, e ela sendo tirada à força pelo portão, dizendo: mamãe, eu não quero ir embora, eu não quero ser levada para esse serviço escravo. Ela não está indo de livre, espontânea vontade. O serviço da casa, da família, estava sobre Agar, e ela vive um momento de crise. Muitas vezes Deus vai nos conduzir a momentos de crise, a momentos de decepção, a momentos de frustração. Eu não desejo isso para você e nem para mim. Mas nós podemos enfrentar, por exemplo, desemprego, um resultado positivo no exame. Nós podemos enfrentar um momento difícil com a nossa família, uma perda de alguém que nós queremos, uma transição em algo na nossa vida que tem que mudar drasticamente, uma mudança. Talvez você tenha que mudar de Lagoa da Prata para outra cidade, ou você veio de outra cidade para Lagoa da Prata sem conhecer ninguém, sem estrutura familiar. Isso é uma crise implantada. Quando você tem que trocar de emprego, Deus te livre e guarde, mas infelizmente estamos sujeitos a um divórcio, uma separação, uma perca de um ente familiar, de alguém querido da família, de um amigo. Nós estamos propícios a passar por crises, não queremos, mas passamos por crises. E o cristão, principalmente conhecedor da palavra, que vai enfrentar um momento de crise, ele precisa confiar na soberania de Deus, no controle que Deus tem sobre todas as coisas. E mesmo passando esse momento adverso, Deus está no controle da vida de Agar. Você acha que não pode piorar? Pode piorar. A menina é serva, escrava, cuidadora de idosos, responsável pelo serviço do lar, na casa de Abraão. Ela faz tudo. De repente, a serva dela chama e fala: estou precisando de um favor. Qual? Deita com o meu marido. Você acha que por livre e espontânea vontade, uma jovem de 16 anos iria se deitar com um homem de quase 100? Você acha que ela achou aquilo a mil maravilha? Oh, beleza, hoje eu vou ter uma noite de núpcias com Abraão. Talvez, se ela soubesse quem seria o Abraão depois da história, ela faria isso de bom grado. Se ela soubesse do futuro, mas ela não sabia. Como o código de Nuzi permitia, como o código de Hammurabi permitia, nós não podemos usar o termo que eu vou usar aqui. Mas dentro do nosso contexto, aquilo foi um abuso. Aquilo foi quase que um estupro, no nosso contexto. No contexto legal deles, não tem nada errado. Às vezes nós vamos ter uma dificuldade de assimilar isso, porque a nossa cultura é diferente. Mas se a gente trouxer isso para a nossa cultura, o que aconteceu com essa menina foi horrível. Eu estou convidando você a olhar para Agar. Não considere, em nome de Jesus, o Abraão errado, a Sara errada, porque o que eles estão fazendo, na cultura deles, há princípios legais. Mas pense na dor dessa menina. Pense no abuso que essa menina está passando.
Tomara que você nunca tenha tido essa experiência. Só quem foi abusado na infância poderia falar com propriedade ou entender as palavras que eu estou dizendo aqui nessa noite. Essa menina viveu uma situação que foi de mal a pior. É por isso que Jeremias Pereira vai dar esse título ao livro, quando as coisas vão de mal a pior. Porque quando parece que está ficando ruim, fica pior. A menina engravida. Na hora que ela engravida, ela aproveita. Porque na hora que ela engravida, ela sai da posição de escrava. E ela fica até meio enjoadinha. Se você ler a história toda, você vai ver. Que ela implica Sara, ela não quer fazer o serviço da casa mais. O menino nasce. Quem é o menino? É o filho da promessa. Abraão ainda não tinha tido Isaac. A diferença de idade das duas crianças, se eu não me engano, é de 12 anos. O menino da promessa ainda não tinha nascido. A promessa ainda não tinha acontecido. Quem está ali é Ismael. Quando Abraão olha para Ismael, quem que ele vê? Filho da promessa. A promessa de Deus se cumpriu. Nós demos um jeitinho, mas um jeitinho é legal. Deu tudo certo. Nós temos ali o menino. A menina agora de 16 anos, ela sai da posição de escrava e ela vai viver agora uma condição de patroa. Até que um dia a promessa verdadeira se cumpre sobre Abraão. Quando nem ele nem Sara estavam aguardando, de repente Sara me aparece grávida aos 90 anos de idade. Dá à luz a uma criança. O texto diz que quando o menino vai se desmamar, né, já era grande, vai se desmamar, a Sara faz uma festa para celebrar toda aquela situação. E aí o Ismael, que é mais velho, olha para o menino mais novo e zomba dele. Você está desmamando agora? O que é isso? Você está doido? Achei que você já tinha largado essa mamadeira há muito tempo. E agora que você está fazendo isso aí? Né? Eu me lembro, lá em casa não. Lá em casa foi por pouco período. Acho que as coisas aconteceram de maneira natural. Mas eu me lembro da minha irmã. Minha irmã mamou mamadeira até 11 anos de idade. Né? 12 anos de idade, a Luana, minha mãe ainda tinha que comprar o leitinho, fazer mamadeira, colocar, trabalho todo com a menina de 12 anos de idade. Né? Então, quando o Ismael viu aquela situação, ele caçoou. A Sara sentiu o repúdio daquela situação. E quando você acha que ser escrava, quando você acha que ser abusada, quando você acha que estar responsável pelo serviço do homem já era muita coisa, a Sara vai falar assim: coloca ela em direção ao deserto com seu filho, porque ela não pode, esse menino não pode herdar junto com Isaac. Colocar Agar em direção ao deserto, com uma botija de água, e uma criança, um pré-adolescente em direção ao deserto, era condenar os dois à morte, irmãos. Sabe quais eram as chances de Agar conseguir cruzar aquele deserto com Ismael? 0. 0 chances. Nenhuma chance. Ela sabia que a partir do momento que ela entrasse naquele deserto era para a morte. E mesmo tendo passado um período de sinhá da casa, ela vai escolher caminhar em direção a esse deserto. Sabe por quê? Absolutamente nenhum preço é maior do que o preço da liberdade. Ela era escrava. O deserto simbolizava para ela liberdade. É o mesmo contexto de Israel no Egito indo em direção ao deserto. O deserto pode ser um lugar escaldante, de escassez, pode ser um lugar que não dá para plantar, que não dá para morar, que não dá para habitar. Mas nesses dois contextos, o deserto representava liberdade. Na hora que o Abraão vira para ela e fala assim: pega o seu filho e vai em direção ao deserto, mesmo sabendo que a possibilidade era de morte, ela vai, porque ao entrar naquele deserto ela está livre. Ela está livre. A nossa liberdade, ela não tem preço. Às vezes nós não sabemos o tamanho da nossa liberdade. A nossa liberdade hoje, ela acontece em Cristo Jesus. Paulo disse aos Romanos que em Cristo verdadeiramente nós somos livres. Mas somos livres do que, afinal?
Paulo vai explicar para a gente, muito bem explicado, Romanos 8, Romanos 6, Romanos 12, Romanos 16, somos livres das garras do diabo, do poder do inferno, somos livres do pecado, é disso que nós somos livres. A nossa liberdade tem fronteiras. Enganoso é a propaganda da TIM. A propaganda da TIM é viver sem fronteiras. Isso é uma fala do inimigo. Para o cristão existem fronteiras. E as fronteiras de um cristão são limitadas pela palavra de Deus. Você ser livre não significa que você pode fazer tudo ou qualquer coisa. Você é livre em Cristo do pecado. O pecado não te aprisiona mais. Se você fumava, prostituía e era preso a essas coisas, você foi liberto. Você é livre disso. Você é livre das amarras do diabo. O diabo governava, imperava, reinava sobre a sua vida. E hoje você não pertence ao diabo mais. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E você pertence agora a Cristo. Você é livre em Cristo Jesus do pecado, do diabo, do inimigo. É disso que você, da escravidão da lei, né? Você é livre no Senhor. Nós vivemos um deserto, irmãos. Nós caminhamos de dificuldade em dificuldade. Enfrentamos muitas e diversas tribulações, como citei aqui, em tempos de crise. Podemos enfrentar uma perda familiar, um desemprego, um resultado positivo no exame, uma crise qualquer da vida. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque nós não precisaremos de nenhuma dessas coisas para chegar até o céu. Você pode ficar desempregado, o resultado pode ser positivo no exame, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Quando se fizer chamada, você vai estar lá, vai te chamar pelo seu nome, você vai morar com o Senhor eternamente. Nós às vezes preocupamos demais com as lutas aqui dessa terra e esquecemos que Deus tem preparado algo muito maior para nós. João 14, 2, 1 e 2, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Senão, em vão teria dito, vou preparar-vos um lugar. Tem algo melhor. Aqui, Deus é soberano, só espera e confia nele, porque se não der certo nessa terra, na vindoura é certeza. Aleluia. Confia na soberania. Confia na soberania de um Deus que está no controle de todas as coisas. Um dos versículos que mais marca a minha caminhada com o Senhor é Romanos 8,18. Porque as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos será revelada. Irmãos, a igreja não pode deixar de falar de céu. A igreja não pode deixar de falar de eternidade. A igreja não pode deixar de falar da vinda de Jesus, porque esse é o nosso descanso, esse é o nosso alento. Aqui nessa terra está difícil, lá, meu irmão, é lá que Deus vai te recompensar, te galardoar, é lá que você estará com Ele. Podemos. Para onde caminha a igreja que não fala de céu mais? Para onde vai o povo que não fala de eternidade mais? Confia em um Deus que está no controle. Você está no deserto, é difícil, mas o que Deus tem para você depois desse deserto é maravilhoso. O deserto é a nossa liberdade, entende? Ah, está difícil, pastor. Eu já vi gente falando assim, parece que quando eu virei crente, os negócios ficou mais difíceis do que era. Antes eu não enfrentava essas perrengues, não. O trem era fácil, era bom, e nada era pecado, eu fazia tudo sem peso de consciência. Agora está tudo mais difícil. É um deserto, e esse deserto representa para você a sua liberdade em Cristo, que Ele tem algo preparado para você no final desse deserto. A Agar sai em direção ao deserto. Ela chega numa situação extrema. Eu não conseguiria viver essa situação. Sabe qual a situação? A água acaba, não chegou nem na metade do deserto. Como toda boa mãe, eu imagino que talvez o pai erraria nisso, mas uma mãe não. Você acha que essa mãe bebeu uma gota daquela água? Eu duvido que a Agar tenha bebido uma gota da água daquele cântaro.
Ela regrou essa água, porção por porção, a Ismael. Porque mãe é assim. Mãe deixa de comer para dar ao filho. Eu vim de origem pobre. Quantas vezes eu vi minha mãe assim fazer um prato de feijão com farinha e ele ser o único, não ter só o feijão com farinha, e minha mãe falar assim, tá aí, pode jantar. E para a senhora, mãe, não estou com fome não. Divide aqui comigo, mãe, não pode comer. Eu vi, não sei se você teve a oportunidade de viver isso, tomara que não. Eu vi minha mãe fazendo isso. Eu vi minha mãe ficar com fome para que eu pudesse comer. Não foi uma vez não, foi muitas vezes. Eu duvido que Agar bebeu da água daquele cântaro. Regrou daquela água e deu o menino até da última gota. Só que a água acabou. E o menino começou a desfalecer. Qual mãe teria esse psicológico? Qual mãe teria esse psicológico? De saber que o filho vai morrer. Ontem eu tive a oportunidade de visitar o Arthur. Demorei lá porque eu fiquei umas 3 semanas aí pegando uma série de gripe. E não ia lá gripado. Quando eu olho para a mãe, para a avó, meu coração dói. De saber o que esse pessoal está passando. Eu não conseguiria me imaginar no lugar. Tem que ter psicológico demais para fazer o que a Agar fez. Agar sentou o menino e ficou a um tiro de arco e flecha. Pode pesquisar que você vai encontrar aproximadamente 90 metros de distância. Para que ela não visse o sofrimento do seu filho ao morrer. Na última hora. No último momento. Talvez ela caminhou até não dar conta mais. Ela foi até o extremo da sua situação. Largou o menino e ficou a um tiro de arco e flecha. E ali ela escutava o menino chorar. Mas ainda bem que assim como Agar, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Apareceu um anjo do Senhor e disse, Deus ouviu o choro do menino. Deus não ouviu nem a oração da mãe. Deus ouviu o choro do menino. Não é a primeira vez que Deus escuta o choro de uma criança, né? Aconteceu com Moisés também. O anjo apareceu e trouxe a provisão para Agar. O Deus que está no controle de todas as coisas. A situação chegou ao extremo. Eu não quero que você viva isso. A minha mensagem é para que nós estejamos preparados para esse momento. Tomara que não aconteça. Tomara que não aconteça, em nome de Jesus. Mas haverá situações que Deus vai nos levar ao nosso limite. Eu citei a música do Nani Azevedo, vou citar uma da Aline Barros, que não é dela, é uma tradução do Hillsong, na verdade. A frase diz assim, quando o que era difícil se torna impossível, é porque Deus vai agir. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. No extremo, irmãos. Deus quer ver se nós é crente mesmo. Vai moer lá no final, no fundo do poço. Às vezes você vai ser humilhado, rejeitado, vai chegar na pior situação da sua vida. Eu não quero isso para você e nem para mim. Você vai pensar em desistir várias vezes, mas uma coisa como cristão você tem que saber, confia na soberania do Deus que você serve, que está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente chega no fundo, às vezes a gente é levado ao pó, a gente é levado ao pó. Ontem eu compartilhava com alguns irmãos, né, os perrengues aí que a gente já passou nos últimos anos. Irmãos, quando eu era pastor em Bom Despacho, eu era tido entre os grandes. Quando eu chegava, o pessoal respeitava. Chegou o obreiro do Manel. Em Belo Horizonte, respeitado na convenção até hoje, graças a Deus. Não digo isso por soberba, pelo contrário, né, acho que nem sou merecedor das coisas que tenho, né. Eu citei aqui para os irmãos, nós fomos no encontro de pastores aí ano retrasado, eu, Maurício e o pastor Jadir. Chegou lá,
tipo assim, uns 200 pastores, só 10 chalé, arrumaram um chalé para nós. Não, eu sei que está aqui, não, pera aí, pastor, você não vai dormir lá não, a Gabriele vai ficar com a Edilé no chalé. Irmãos, eu fiquei assim, sem entender, eu disse, não, pera aí, tem pastor, entre aspas, né, mais respeitado do que eu aí. Irmãos, eu já almocei com o governador, né? Acho que o Silvio estava comigo, né? Foi numa reunião de pastores, com a Anastasia estava lá. Sentamos na mesa com o governador. Há pouco tempo atrás nós fomos moídos. E a gente vai, às vezes, no fundo do poço. Deus faz isso com a gente, irmãos. Mas nós nunca podemos esquecer de que Ele está no controle. Eu lembro quando eu arrumei o serviço na Alto Cecília, era assim, a última chance, o último gatilho. Nós nem compartilhamos isso com muitos irmãos da igreja na época, não. Vivemos isso sozinho em casa. Gabriele nasceu e precisava de dinheiro e saiu vendendo os trem, vendendo bicicleta para pagar alguma coisa. Quando assim apareceu a oportunidade de dar Alto Cecília, eu lembro que eu fui para a entrevista e eu falei com Deus assim, Senhor, é agora ou não vai dar mais, eu não sei. Se eu não tiver um emprego hoje, eu não sei o que eu vou fazer semana que vem. Eu preciso, para pôr comida em casa, para ser um homem da casa, para honrar minha família, tem que ser esse. Irmãos, eu fiz até ato profético, você pode ficar escandalizado, mas eu fiz. Eu cheguei na porta da Alto Cecília, eu tirei o calçado do pé, coloquei a planta do pé, e falei assim, Deus, o Senhor falou que onde pôr a planta do pé é seu, eu preciso desse emprego. Calcei o sapato, entrei, tinha 5 pessoas, eu era o 6º, cheguei atrasado, cada um negócio na escola do Tiago, foi para entrevista de emprego, chega atrasado. Aí tem que orar para Deus agir, né? Se não é Deus para agir. O camarada, isso aí pesou, você acha que não? Eu cheguei atrasado, o rapaz do RH da Alto Cecília, que tinha vindo de Pará de Minas para fazer as entrevistas, falou assim, você chegou por último, mas então o pessoal nem comecei ainda, pode esperar aí, mas na cara dele eu vi que aquilo me desqualificou. Mas Deus pôs a mão, foi assim, no fundo do poço. Estou contando a minha experiência, tem a sua. Cada irmão aqui tem a sua. Tem hora, irmãos, que a coisa vai ao extremo. Ao extremo. E Deus quer ver se nós confiamos na sabedoria dEle, na soberania dEle, perdão. Creia, meu irmão, que Ele está no controle. Na hora do... não dava mais, o menino chorando, soluçando já. O anjo aparece. A história de Agar é linda, porque o anjo aparece. E ali, pouco depois dessa história, ela vai andar e vai ver um açude. E ela vai ficar nesse açude, ela vai morar nesse açude. Ela vai construir nesse açude um deserto. Isso está em livros históricos. Ela vai construir nesse açude, um hotel. E vai fazer ali morada, porque era impossível cruzar aquele deserto em viagem. Então ela faz ali um hotel para que as pessoas conseguissem cruzar o deserto, que ela não conseguiu. Ela vai usar a dificuldade dela para cuidar de outras pessoas. E ela enriquece com esse hotel. Ela faz família ali. Ismael vira um homem do deserto, se casa com uma mulher egípcia, e eles constituem ali. Ela pegou algo que era uma situação dolorosa e transformou aquilo em bênção, porque Deus colocou isso na mão dela. Você está em crise Deus vai colocar alguma coisa na sua mão. Transforme esse alguma coisa em bênção durante a sua crise. Foi o que Agar fez. A soberania de Deus apareceu naquela história. O que é soberania, pastor? Soberania é o simples fato de Deus estar acima de todas as coisas. Não há absolutamente nada que foge o controle das mãos de Deus. Aprenda uma coisa, isso se chama soberania. Tudo está no controle de Deus. Tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas assim. A porta aberta está no controle de Deus e a porta fechada está no controle de Deus. A vida está no controle de Deus, a morte também está no controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Apóstolo Paulo disse, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda uma coisa ao longo da sua caminhada.
Deus está no controle de todas as coisas. Isso se chama soberania. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. No dia que você aceitou Jesus, você entregou a sua vida para Ele, você reconheceu Ele como único e suficiente Salvador, e você entregou a sua vida nas mãos dEle. Ele está no controle. Às vezes nós queremos assumir o controle, queremos fazer igual Sara, do nosso jeito, queremos fazer igual Raquel, igual Jacó. Mas nós precisamos entender que o Deus em quem nós cremos, o Deus a quem nós servimos, Ele está no controle dessa situação que você está enfrentando. Ele está no controle. Eu separei aqui alguns versículos que nos falam e nos provam que Deus está no controle de nossas vidas, como Ele estava no controle da vida de Agar. Salmo 24, versículo de número 1. Eu ia abrir, mas quero aproveitar que o Cícero está lá no computador. Coloca aí para a gente, Cícero, no telão. Eu vou abrir, a gente já está caminhando para o final, já vamos encerrar. Eu quero ler apenas esses versículos, né? Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Deus está no controle porque tudo pertence a Ele. Não existe absolutamente nada que não pertence a Deus. Eu exageraria para você aqui. Até o capeta pertence a Deus. O diabo, seus anjos, o inferno. Isso pertence, não tem nada. Se tiver alguma coisa que não pertence a Deus, ele deixaria de ser Deus, porque tem algo que não é dele. É característica. Soberania é característica divina. Tudo é dele. Pastor, por que Deus tem diabo, inferno, demônios? Para nos forjar. Para o ser humano fazer uma escolha. Nós não escolheríamos o bem se não tivesse o mal. O mal é o que nós chamamos de necessário. Por que Deus em Isaías 42:11, se eu não me engano, não é 42:11 não, é outro. Isaías diz assim: eu sou Deus que faço a luz e crio as trevas. Pastor, se Deus é bom, por que o mal existe? Se não tivesse o mal, nós não optaríamos pelo bem. E Deus não quer nada forçado. Deus quer de nós algo espontâneo. Deus quer a nossa livre vontade. Deus quer o nosso livre arbítrio. Que Calvino remoa no seu túmulo. Não tem como fugirmos do livre arbítrio. Há uma escolha, há uma posição de escolha. Deus quer espontaneidade, o Senhor quer o ser humano não de maneira obrigada, nem os anjos Ele submeteu à obrigatoriedade. O dia que algum deles lá se rebelou, Deus perguntou: vocês querem ficar ou querem ir? 1/3 quis ir. Nem os anjos foram submetidos a uma obrigatoriedade. Nós só temos a possibilidade de escolha por causa do mal. Eu sei que o mal nos aflige, eu sei que o mal nos perturba, sabe por quê? Porque nós estamos abaixo do nível dele. Deus fez o ser humano para estar acima do mal, meu irmão. Entende? Deus fez o ser humano para estar acima. Quando Adão comeu do fruto, ele se submeteu ao mal. Nós estamos abaixo da linha do mal. O mal nos influencia. Nós queremos o pecado. Nós queremos aquilo que é errado. Nós desejamos o que não é bom. Nos aflige, nos perturba por causa do pecado. Mas aqui haverá um dia que o Senhor vai glorificar o nosso corpo. Nós teremos um corpo glorificado. Você sabia que o mal não deixa de existir? O mal nunca vai deixar de existir. Sabe o que vai acontecer com o mal? Ele não mais influenciará o ser humano. Com o corpo glorificado, nós estaremos acima do mal. Essa, inclusive, é uma resposta do porquê que Deus não peca. Já viu criança de escola dominical pergunta: pastor, por que Deus... E se Deus pecar? Nós estamos enrolados, né? Se Deus errar, ai, tomara que Deus não erre, né? Só que Deus não peca. Por que Ele não peca? Porque Ele está acima do mal. O mal é dele. O mal não influencia Deus. Um dia, Deus vai levar o ser humano para essa mesma condição. Acima do mal. Aí... não terá mal mais, não é que não terá, não nos influenciará mais.
Tudo pertence a Ele. Nada foge ao seu controle. Você já viu aquele testemunho do irmão que está orando, pedindo a Deus para mandar o alimento, e manda, Senhor, o alimento, e aí o pai de santo passa e escuta o crente orando e fala assim, agora você vai ver. Foi lá, pegou o dinheiro dos trabalhos do centro de macumba, fez uma compra caprichada, foi no supermercado, comprou o melhor que tinha, bateu na casa do crente que estava orando, entregou a compra, o crente recebeu, dando glória a Deus, orando até em língua estranha. Aí o pai de santo perguntou assim, peraí, você está orando aí, falando até em língua, você não vai perguntar de onde que veio esse alimento, não? Aí o irmão respondeu assim, aqui, não precisa, porque quando Deus manda, até o capeta obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. O diabo vira um cachorro nas mãos de Deus. Irmãos, tudo pertence a Ele. Sua vida é dele, seu emprego é dele, sua família é dele, sua casa é dele, seu carro é dele, tudo é dele, seu salário é dele, tudo pertence a ele. Olha o que o texto diz, cadê Cícero? Salmo 24:1. Eu não falei o próximo para você, né? Do Senhor, Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Atos dos Apóstolos, Cícero, capítulo 4, versículo de número 24. A igreja acreditando em um Deus que está no controle. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não sei se a Márcia vai lembrar para tocar para a gente. Quando eu vejo esse texto, eu lembro da canção. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Tudo é dele, a igreja reconhece que tudo é dele. A igreja reconhecer isso, meu irmão, é muito importante, sabe por quê? Cristãos estão sendo mortos em praça pública, estão sendo queimados em postes no centro de Jerusalém, estão sendo lançados na cova de leões, estão sendo mortos em arenas, estão virando espetáculos para romanos, estão sendo perseguidos, e a igreja reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o momento que nós reconhecemos. Na crise nós precisamos saber que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Aqueles momentos de perrengue, eu me lembro. Uma das vezes o Francinaldo ligou, pastor, estou mandando aí R$1.000. Deus estava no controle. Teve uma vez, teve uma irmã da igreja que Deus falou com ela assim, não falou nada com a gente, Deus falou com ela. Ela estava no supermercado e Deus falou com ela assim, o que você comprar para você, compra igual e leva na casa do pastor. Nós não tínhamos comentado com ninguém o que estávamos passando. A irmã chegou lá assim, até sem graça, falou, pastor, eu não sei se é trem da minha carne, não sei se o senhor vai achar ruim comigo, às vezes eu vou trazer, o senhor vai achar ruim comigo, mas Deus mandou comprar em dobro e trazer para o senhor. Eu falei, irmã, eu te mostro. Foi Deus que mandou a senhora. O nosso Deus está no controle. Citando experiência com a Atos, se eu fosse te citar as do seminário que eu já contei aqui, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Já fui para o seminário sem o dinheiro da passagem para voltar para casa. O Alto Veracruz era perto do centro, não era tão longe não, dava para animar ir a pé. Né? Não era na Pampulha, que aí não dava para animar. A região leste estava pertinho. Eu fui para o seminário sem o dinheiro para voltar para casa e sem o dinheiro do lanche. E na aula, preocupado, eu lembro direitinho, quem estava dando a aula era o Israel Leocádio. E o pastor Israel dando aula, eu preocupado assim, eu cheguei na aula preocupado assim, como é que eu vou voltar? É favela o negócio, irmão. Se você não conhece Belo Horizonte, Alto Veracruz é favela. Eu comecei a pensar assim, e se eu morrer na hora que eu entrar na favela? Se não que eu for subir o morro, o negócio der errado, o que eu vou fazer? Para quem que eu ligo? Para quem que eu peço? E a vergonha não deixava pedir, falar com ninguém. E aí eu fui para o intervalo da aula, assim, com fome e sem ter como voltar. De repente, 3 andares lá, uma escada pesada. De repente chega um pastor amigo meu, Wellington, lá
de Itabirito. Eu há meses não via o Wellington de Itabirito. Chega o Wellington assim, ofegante, subindo a escada. Estava passando ali na Praça 7. Deus falou comigo assim: sobe lá no Sebenche, procura o Tiago e dá ele R$10. Hoje é pouco R$10. Naquela época era o suficiente para eu comer, ir embora e voltar no seminário no outro dia. Ele me entregou os R$10, voltou da escada para trás. Quem viu ele me dando os R$10 não entendeu. Mas eu vi assim: Deus está no controle. Deus está no controle. A igreja reconhece que a Ele pertence todas as coisas. Judas, Cícero, penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, não tem capítulo, versículo de número 25. Judas, versículo de número 25. Capítulo único, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ele está no controle, Ele é soberano. Nada foge às rédeas de suas mãos, nada foge o controle de Deus. O nosso Deus, Ele é soberano. Nós lemos Gênesis capítulo 21, versículo de número 13. Gênesis capítulo 21, versículo de número 13. Mas também é Deus falando: do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. A menina está sendo dispensada em direção ao deserto, mas Deus, desde quando ela saiu, já disse para Abraão: eu estarei no controle. Não há ninguém que confie mais no controle de Deus do que Abraão. Também não era possível, né? Viu engravidar, saiu da terra, já tinha passado diversas situações. Abraão aqui já é final de carreira, mais de 100 anos. Está chegando no final já, tá? Os últimos dias, para basicamente os últimos anos. Viveu uma experiência com Deus fantástica. Talvez você pense assim: pastor, que homem ruim, colocou a mulher para fora de casa com o filho para morrer no deserto. Sabe por que ele faz isso de consciência tranquila? Ele sabia quem era o seu Deus. Não é ruindade do coração. Não é porque ele era um homem mau, estava dispensando a mulher para morrer no deserto. Quando Deus falou para Abraão que estava no controle, sabe o que ele fez? Vá em paz, minha filha. Eu não sei como, eu não sei que dia, eu não sei que hora, eu não sei em que momento, mas uma coisa eu sei: Deus vai cuidar de você. E talvez Agar entrou naquele deserto com essa perspectiva de que Deus vai cuidar de mim. Eu não sei como você tem lidado com as suas crises, com os seus problemas, com as suas adversidades. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quando, eu não sei que horas, eu não sei como, eu não sei que dia, mas de uma coisa eu sei: Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar da sua descendência, Deus vai cuidar do seu trabalho, Deus vai cuidar da sua vida financeira. Não vai faltar. Você pode passar o perrengue lá no zero, no fundo do poço, mas o que Davi falou no Salmo 37 vai te alcançar. Fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo e a sua descendência a mendigar o pão. Eu não sei, talvez você não vai ter picanha, talvez você não vai ter coisas em fartura, talvez os seus celeiros não estarão fartos, mas de uma coisa eu sei: o essencial na sua caminhada não vai faltar. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai acrescentar para você o que você precisa para comer. Deus vai acrescentar para você o que você precisa para vestir. Deus vai acrescentar para você o que você precisa para viver. Não sei se com abundância, mas o Deus que você serve cuidará de você em cada detalhe da sua vida, em cada momento. Em cada momento, Ele está no controle. Cícero, Isaías 43, versículos 2 ao 3. Isaías 43, do 2 ao 3. Isaías 43, do 2 ao 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti.
porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Não importa o momento de crise que você possa passar, Deus estará contigo. O Senhor é contigo, meu irmão. Acho que todos nós que estamos aqui aceitamos Jesus. Recebemos o dom do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque talvez você não ore em línguas, mas se você não tivesse o Espírito Santo de Deus, você não teria se convencido do pecado, da justiça e do juízo. Você tem o dom de Deus habitando em você. Ele não te abandona. Ainda que você passar pelos rios, não te submergirão, pelo fogo não te queimará, porque o Deus que você serve jamais te abandona. Eu gosto muito de um outro texto de Isaías que diz assim: eis que te tenho cravado na palma de minhas mãos. Quando Deus olha na palma da mão dele, ele lê o seu nome lá. Deus não te abandona. Deus não esquece de você. Ele pode estar te testando, te provando, te submetendo a um momento de crise, vendo até que ponto você serve, até onde vai a sua fé, mas te abandonar jamais. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Mesmo que essa viesse esquecer de ti, diz o Senhor, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Deus não te abandona, Ele está no controle de todas as coisas. Confie na soberania de Deus. Soberano, Ele está no controle. Para a gente finalizar, Isaías 40, Cícero, Isaías 40, versículos de número 10 e 11, Isaías 40, do 10 ao 11, diz assim: eis o Senhor teu Deus virá com poder, o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Aqui, sem pejorativos, né? Você está no colo de Deus, no seio de Deus. É Ele que está te sustentando, é Ele que está te carregando, é Ele que está com você nesse momento de crise. Talvez você está achando que está sozinho, mas o Senhor tem te sustentado, tem te mantido de pé. Confia, meu irmão, na soberania do Senhor. Quando as coisas vão de mal a pior, confie que Ele está no controle. Confie em Deus. Confia no Senhor. Entenda que todo momento vai passar. Entenda que toda dificuldade vai passar. Confie no Senhor. Ele é soberano. Ele não perdeu o controle da sua vida. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Vamos orar. Não sei se essa palavra foi para você hoje, ou se Deus está te dando essa palavra aí para você guardar lá no seu coração, e na hora que vir um momento de crise, você lembrar de Agar. Eu acho que a minha crise não foi nada perto de Agar, né? Em nome de Jesus nem vai ser, mas se passarmos por isso, temos que confiar em Deus, né? Nina foi escravizada, abusada, colocada para fora de casa, em direção ao deserto, sentenciada à morte. Viu seu filho numa condição muito difícil. Acho que a nossa prova não vai chegar nem perto aí do que Agar viveu. Talvez ainda maior ou similar, porque não tem enfermidades, né? A prova de Jó. Agar também não foi fácil, não. Não sei qual momento você está passando, qual momento você está vivendo, mas Deus colocou no meu coração desde hoje cedo para trazer essa palavra ao seu coração. Eu vivi uma situação de manhã e Deus falou comigo assim: eu estou no controle. É a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você também nessa noite. Ele está no controle. Às vezes a gente pensa, por que tanta luta, por que tanta adversidade? Ei, meu irmão, Deus está no controle, Ele é soberano. Ele é soberano. Olha ao Senhor,
Talvez você queira colocar sua causa diante do Senhor nessa noite. Talvez você queira colocar diante do Senhor a sua vida. Ore a Ele nesse momento. Deus, nós apresentamos ao Senhor a nossa causa, a nossa situação, a nossa vida na Tua presença. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Esteja no controle, Senhor, da nossa situação. Não sei, Senhor, o que estamos passando. Não sei o que esses irmãos estão